Se você puder, eu queria começar a falar um pouquinho, né, sobre as CPIs. Eu tenho algumas matérias que eu queria ler, mas assim, tá claro, né, na CPMI que o governo fez, que fez, e agora tá, como é que eu posso dizer? Fez para não ter a CPI, né, CPMI, a hora que percebeu que a CPI seria inevitável, começou a trabalhar para ocupar espaços dentro da CPMI e com certo sucesso, né? Com um certo sucesso, né? Estamos falando aqui primeiro da CPMI do Rio de Janeiro, tá? A CPMI da MST a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco. Eu queria que você desse um review para a gente da visão do senhor a respeito dessa ocupação de espaços dentro da CPMI. O senhor acha que isso vai comprometer bastante o trabalho? O senhor acha que a ala dita bolsonarista, dita de direita, já é minoria da CPMI, né? Nós temos ali um Centrão que está sempre presente ali, né? Sempre sempre marcando presença em qualquer coisa desse tipo. Temos uma ala governista lá dentro, né? E temos uma pequena parcela ali de propriamente bolsonaristas ali, né? Eu queria ouvir do senhor, o senhor acha que isso aí, assim, já pode acabar a esperança com o CPMI, já pode, e seja a página virada, deixa rolar, porque isso aí já perdemos já? Como é que você vê isso aí? Eu vejo isso, essa questão da CPMI, eu até tenho aqui várias opiniões de pessoas, né, sobre a CPMI. Por exemplo, o Silvio Grimaldo, ele escreveu várias coisas sobre a CPMI que eu gostaria até de ler aqui. Mas o seguinte, é claro que quando o André Fernandes ele teve a ideia de fazer a CPMI, isso incomodou bastante. Isso incomodou bastante. Tanto incomodou que houve uma sabotagem desde o início, inclusive com a tentativa de compra de retirada de assinaturas por parte do governo. E a coisa foi muito claramente um esforço do governo para que a CPMI não fosse para a frente. Bom, essa tentativa deu errado. Depois dessa tentativa dar errado, nós vimos um verdadeiro escândalo institucional que foi a sabotagem do Pacheco contínua à CPMI. E depois também da parte do Lira, também na parte que lhe diz respeito, pois ele foi fazendo manobras regimentais para tirar pessoas da CPMI e tudo mais. O que depois todas as manobras que foram feitas para que a CPMI fosse tomada de assalto pelo governo, também foram todas contra a institucionalidade. E qual é a minha leitura a respeito de tudo isso? É que fica, mais uma vez, evidente, primeiro, que o governo, as Forças Armadas e o Judiciário têm muita coisa a esconder. Por que é que eu digo as Forças Armadas também? Porque o Ministro da Defesa teve um almoço há dias atrás com o presidente da CPMI pedindo que as convocações de militares não fossem feitas. Porque isso desestabilizaria as Forças Armadas. Agora eu pergunto o seguinte, mas desestabilizaria o quê? Saber a verdade sobre o que é que aconteceu desestabilizaria as Forças Armadas? É estranho isso aí. Então, nós vemos um aparelhamento geral das instituições para que não se saiba o que aconteceu no 8 de janeiro. Ora, se, como dizem as versões oficiais, como diz o Supremo Tribunal, como diz o governo, como diz o Sr. Flávio Dino, houve uma tentativa de golpe de Estado, por que é que eles não querem que se saiba qual foi essa tentativa? Por que é que eles não querem que se saiba qual foi, quem foram
os operadores dessa tentativa de golpe de Estado. Eu até estranhei um pouco quando aquela senadora, agora me esqueço o primeiro nome dela, a Gama, que está lá na CPMI, acho que é a vice-presidente da CPMI, completamente da base do Flávio Dino. Eu nem entendi como é que o Eduardo Bolsonaro disse que tinha esperança que ela fosse, que ele tinha sempre tido Elisiane Gama, escreveram aqui, que ela atuasse muito bem, porque ele sempre tinha tido um bom relacionamento no Congresso. Enfim, são coisas que eu não entendo muito bem. Bom, depois outra coisa que me pareceu que está inexplicável, eu já prossigo na análise da CPMI, mas outra coisa que me pareceu inexplicável foi o seguinte: o Bolsonaro, quando houve o caso do Dallagnol, não interessa aqui, para mim, saber quem é o Dallagnol, o que é que ele fez ou o que é que ele não fez. O que interessa é que a cassação do mandato dele foi totalmente ilegal, totalmente arbitrária, foi uma vingança política e foi fora da lei. E não há como justificar uma coisa fora da lei, porque depois todos os outros que sejam conservadores vão ser vítimas também dos fora da lei. Aliás, parênteses, o pessoal que ficou defendendo a atitude contra o Dallagnol dizia o seguinte: não, vai ser muito bom, porque quem vai substituí-lo vai ser uma pessoa do PL, que é contra o aborto, etc. Então, justificando a ilegalidade com esse argumento. O que é que aconteceu? Sottófoli foi lá, na canetada, meteu o do PL para fora e trouxe outra pessoa para substituir o Dallagnol. Então, isso é o que dá começar a cometer ilegalidades e aprovar ilegalidades. Bom, Bolsonaro, que deu um argumento muito, para mim, completamente falho para não comentar o caso do Dallagnol, porque ele não me ajudou na eleição. Isso não é argumento que se dê. Bom, o Bolsonaro disse o seguinte: não façam manifestações, porque nós vamos ter a CPMI e ali tudo vai se resolver e vai ser revelado. Ora, isso me pareceu, mais uma vez, aquele sistema de esperem que vai ter uma solução meio mágica. Ora, quem estava analisando os caminhos da CPMI... A CPMI é o novo 72 horas, né? Exatamente. É o novo, calma que tem uma carta na manga, calma que o Bolsonaro vai entrar no Tribunal Internacional, calma que o Biden vai... Cara, entendeu? É isso que incomoda, sabe, seu Sepúlveda? É isso que incomoda, você ter uma quantidade de pessoas, né, que não sabe aproveitar as situações de maneira estratégica, né? Não sabe ter noção de estratégia. É óbvio que pessoas comuns é compreensível que não tenham essa noção, né? De maneira técnica, de maneira muito, muito capacitada, né? Mas uma noção mínima de que, olha, não existem salva-vidas, né? Não existem salvadores, né? A não ser, lógico, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tirando isso daí, né, nada é a solução definitiva. Você até é ousado aqui, Sepúlveda. Eu e o senhor somos monarquistas, né? Mas nenhum dos dois acreditamos que a monarquia virá para solucionar todos os problemas do Brasil. É claro que não. Exato, né? Hoje, se a gente conseguisse, se tivéssemos a capacidade política de colocar Dom Bertrand como nosso chefe de Estado, primeiro que não ia durar muito tempo, essa é a realidade.
com esse STF, daqui a pouco, né? Não ia durar muito tempo. Essa é a realidade. Então, assim, ter noção de conjuntura, né? Ter noção de amplitude, né? O pessoal parece que o tempo todo, né? O tempo todo quer focar em alguma coisa. O que é que vai me salvar? Qual será a pílula que vai me salvar? Né? Qual será, né? Enfim, né? Essa noção imediatista, né? O tempo todo eu quero uma coisa que me salve. Eu quero ter que fazer uma coisa que me salve. A minha vida é isso, é buscar uma coisa que vai me salvar. Aí é complicado mesmo, mas eu interrompi o senhor, José Buda, pode seguir. Não, mas eu só faço uma pergunta, é o seguinte, o que é que tinha a ver a manifestação contra o arbítrio do TSE a ver com a questão da CPMI? Nada. Por que é que uma perturba a outra? Nada. Mas, enfim, o que é que nós tivemos? Quem estava analisando como os fatos estavam correndo sabia que o governo estava mexendo tudo com o senhor Lira, mas sobretudo com o senhor Pacheco, para arrebentar com essa CPMI, mas não é só isso. Inverter a CPMI numa caçada aos conservadores. Porque é isso que nós estamos assistindo. Nós estamos assistindo a isso. E havia uma grande probabilidade. Agora eu pergunto, quer dizer, então, não houve manifestações para protestar contra um golpe totalitário, ilegal, que foi feito, que vai ser o precedente para perseguir outros deputados, porque é o que vai acontecer, foi o precedente, e, se for possível, até senadores, e nós temos uma CPMI que está sendo transformada no contrário de si mesma, ou seja, não se vai investigar quem devia ser investigado, não se vão investigar os crimes que foram cometidos. Ontem o general Paulo Chagas escreveu isso, ele disse que depois que ontem foram sabotados todos os requerimentos que tinham sido feitos, fica claro que houve uma armação no dia 8 de janeiro. Mas é preciso impedir que isso venha a público. É preciso impedir que a verdade venha a público. E a tentativa que foi feita, que foi essa tentativa da CPMI, está sendo abortada por uma série de injunções políticas. Agora, o que é que eu lhe digo, Ítalo? Eu digo-lhe o seguinte, isso prova que nós não estamos num Estado de Direito. Nós estamos num estado de exceção que simula um Estado de Direito. E, portanto, acreditar nas vias institucionais é uma ingenuidade total. O que está sendo feito é a montagem dia a dia de uma tirania juristocrática, de uma tirania comandada pela Justiça e cohonestada pelo Senado, tendo à cabeça o Sr. Pacheco, e também, em boa medida, o Sr. Lira na Câmara dos Deputados. Há uns dias atrás, eu escrevi um tweet em que eu dizia isso. O Lira e o Pacheco, eles sequestraram a representatividade popular e democrática, tanto do Congresso, da Câmara como do Senado, em prol de interesses políticos próprios e, sobretudo, em prol da instauração de um regime totalitário no país. Esses são alguns dos colaboradores desse totalitarismo que está se instalando no país. É claro que depois essa gente vai dizer o seguinte: não, foi feita uma CPMI para investigar, e a conclusão foi que os criminosos estavam dentro do Congresso, eram conservadores, foram esses, foram aqueles, ou seja, nós não vamos conseguir saber a verdade. Agora, uma pergunta que fica é o seguinte: por que esses deputados e senadores não fazem uma comunicação ao país com grande alcance
e não fazem uma comunicação a órgãos internacionais dizendo o que está acontecendo no Brasil? Por que eles não fazem isso? Mostrar que no Brasil está em marcha uma ditadura efetiva que está prendendo inocentes, que está tirando os direitos desses inocentes de poderem ter os seus advogados, que está caçando prerrogativas de advogados. A quantidade de crimes é enorme. A quantidade e o abuso contra os direitos individuais é tremenda. Agora, qual será a sequência disso tudo? Eu não sei. Eu gostaria depois de ler um pouquinho as coisas do Silvio Grimaldo. Não que eu concordo com tudo o que ele diz ali, mas vale a pena, porque ele é um bom analista e vale a pena. Sair de tudo isso e reestabelecer a sua vida, porque as coisas, antes delas melhorarem, elas pioram muito. Então, a gente tem que olhar para o fim do túnel, entendeu? E fazer aquela brincadeira da Débios do Labocós, né? E não ter a gnose. Sai da gnose. Mira para Deus que a coisa dá certo. Então, ele tem uma ótima, apesar das coisas que aconteceram, ele tem uma ótima oportunidade de hoje restabelecer, se ele entrar no sentido correto, jurídico e de opinião pública. E as duas coisas necessariamente têm que andar juntas, tá? Qual que é o lance aqui? O Easy Nobre, se eu não me engano, fez uma postagem lá defendendo o Monark, obviamente, como a base de audiência dele é composta pela galerinha aí que tá com o Tico e Teco comprometido, ele começou a tomar uma porrada lá e eu entrei para falar sobre o Jordan Peterson, né? Que o Jordan Peterson, ele fala muito sobre, poxa vida, se nós estivéssemos na época do bigodinho da Alemanha, vamos considerar uma coisa, uma ínfima minoria de nós seria Schindler, mas a imensa maioria, ainda que fosse por omissão, iria corroborar com o regime. E eu fiz esse comentário lá e ainda aproveitei para salientar. E aos haters, quero deixar claro uma coisa, o sistema jurídico brasileiro, ele é misto, mas o que prevalece não é o sistema inquisitório, tá? Aqui o nosso sistema é outro, ele é... Ai, meu Deus do céu, até esqueci o que eu escrevi lá, que agora deu ruim no Tico e Teco. E aí, meus amigos, vocês não têm noção que eu virei o alvo do dia. E acabei conseguindo ali, de maneira didática, fazer com que alguns deles entendessem qual que é o tal limite da liberdade de expressão. Por quê? Afinal de contas, o Monark é fã do bigodinho da Alemanha ou não? Porque este é o porrete do Monark, é isso que ele tem que entender, tá? É exatamente esse o porrete do Monark. É isso que desumaniza ele a ponto de tantas pessoas ali acharem que ele merece ser execrado da internet, não pode mais ter emprego, tem que colocar um X vermelho na porta da casa dele, quem passar na frente tem que tacar xixi, cocô e sair correndo, tá? Então, ali eu escrevi para as pessoas, né? Ele defendeu que seja aberto o partido do bigodinho. Eu falei, não, você tá com problema mental, né, amigo? Vamos lá. A bandeira dele, o que ele defende é a liberdade de expressão irrestrita, ou seja, a liberdade de expressão sem limites. E uma coisa, outra coisa. Ele defende a liberdade de expressão absoluta de maneira que uma das consequências dessa liberdade de expressão seja a criação de um partido bigodinho da Alemanha. Ponto final. Isso é uma consequência, isso não quer dizer que ele defenda isso. Agora, se você discorda da ideia dele defender a liberdade de expressão sem limites, aí já é outra coisa, porque isto que ele defende não é crime. Se ele estivesse efetivamente defendendo o que você falou, aí sim ele estaria cometendo um crime de apologia ao bigodinho da Alemanha, mas não é isso que ele defendeu. Então é assim, você quer entrar no debate, ao menos seja honesto e transparente. E aí o princípio aqui é o seguinte, defender que algo não seja crime não é crime. Isso, exatamente. Entendeu? Como você fala assim, quem defende a legalização da maconha está fazendo apologia à maconha. Não, o cara pode perfeitamente, eu discordo da ideia, nós somos conservadores, a Esther, nós somos conservadores, mas a gente entende que uma pessoa ela pode detestar a maconha, não gostar da maconha, mas achar, né, assim, olha, eu acho que não deveria haver a proibição
né, por uma série de princípios, ou por uma questão de análise prática, enfim, né, aí cada um vai ter o seu argumento, mas disso aí não decorre você enquadrar o cara em apologia ao uso de drogas, ou apologia ao tráfico. Tem um monte de julgado já que diz respeito a isso, inclusive no âmbito da marcha da maconha, né? Perfeito, então, exatamente. A marcha da maconha, em tese, como é que ela se pinta, né? A gente sabe que no interior dela tem muita coisa, né? Mas são condutas que têm que ser individualizadas. Mas a marcha da maconha, ela se pinta como uma marcha a favor da legalização da maconha, entendeu? Isso não mesmo. uma marcha a favor do uso em si. Isso mesmo. A gente sabe que internamente vai ter outro discurso, né? Mas CPI do 8 de janeiro, regimentalmente, o que é possível fazer numa eventual perda de campo político por maioria, a exemplo da CPMI, o que foi previsto por muitos, inclusive, e não os que condenem por criticar o que agora parece que é crime. Horas, observem a Sâmia e a Glaze na CPI do MST. Calhamaço de papel, coleta de prova independente, organização de base política aliada, aqui ó, em destaque aqui pela Estepa Paiano, e eu faço questão de destacar também. Estudar cada perfil opositor, fulano discursa técnico jurídico, ciclano é sofista, Randolph é calopsita, etc. Manter a frieza, confundir os adversários com confusões programadas, estudar o processo do STF para ver o que tem público, etc. Né? Exemplo, tem bloco de soltura de preso que foi tornado público. Já estudaram cada perfil? Só a Oeste, sem help, já fez matéria sobre esquerdistas infiltrados. Olha só, isso aí a gente noticiou aqui no Liga dos Pontos, né? Como as mulheres, né, que foram soltas pelo STF, né, tinham várias mulheres que foram soltas pelo STF que estavam presas por conta de janeiro. Muitas delas tinham filiação em partidos de esquerda, né? Ainda ativas, do PT, PCdoB, acho que do PSOL também tinha, né? Enfim, né? Olha só, olha o que a Oeste fez, né? O lance é que não dá para todo mundo fazer tudo. Atacante não joga na zaga e zagueiro não agarra no gol. Sobretudo, tenham o absoluto entendimento das forças que vão atuar contra essa CPMI e não só a esquerda. Os militares são uma força política e, como disse Salles, uma força tucana. E esta joga em play de guerra simétrica. Sobretudo, estabeleçam interlocução com a base eleitoral para que tenham clareza do que é crível e do que é manipulável. Não desistam dos requerimentos que caíram. Insistam e invistam em estratégia de protocolo. Não joguem em bloco o que for importante e joguem em bloco o que for importante da situação. Aprendam a ajoelhar no milho com os perfis isentos. Cajuru, por exemplo. Para tudo isso, organização. Né? Então é isso, pessoal. Não tem por onde. Não tem, se você analisar a ação da esquerda, mas é um negócio assim, eu lembro até hoje, eu estava lá na Câmara, num desses salas de audiência, né? E eu não sei o que eu estava acompanhando, acho que eu estava acompanhando o Conselho de Ética, né? Tava julgando lá o Eduardo Bolsonaro por alguma coisa, agora não lembro o que é. Aí lá no Conselho de Ética tinha um deputado do PSL, o cara tava confuso com o regimento. Sabe o que aconteceu? Foi uma moça que era assessora, acho que de um cara do PSOL. Falei assim, vem cá, deixa eu ajudar o senhor aqui, porque assim, você vê que provavelmente era um perfil técnico, não era militante de esquerda, né? Mas você vê que a situação, você não, peraí, deixa eu ajudar aqui o senhor, deixa eu tirar uma dúvida aqui do senhor, vai. Você não tá conseguindo fazer esse negócio aqui, deixa que eu faço. Entendeu? Então, assim, você vê a que nível chegamos, né? A que nível estamos, né? Chegamos, não estamos nesse nível ainda, né? Como é que você quer que essa base, né? Pode ter o número que for. Pode ter 400 deputados, entendeu? Pode ter 400 deputados. Essa base não vai conseguir se articular o suficiente para conseguir passar suas pautas. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Uma minoria organizada
sempre vai montar no lombo de uma maioria desorganizada, se você puder. Isso eu acho que é uma máxima do Aristóteles. Eu acho que os últimos 2000 anos provaram que é verdade. Uma minoria organizada sempre vai montar numa maioria desorganizada, né? Enfim. Só para dizer uma coisa, há um discurso famoso do Dr. Plínio pelas vítimas do comunismo, em que ele diz o seguinte, que ele fez uma reflexão naquele dia sobre o triunfo da Revolução Comunista na Rússia. E ele diz o seguinte: o exemplo concreto de que uma minoria organizada pode dominar uma nação. E é isso que nós estamos vendo. Eu gostei muito, até prefiro ficar nesse tweet da Esther Papaioanou, primeiro porque ela tem experiência, segundo porque ela é uma pessoa que é aguerrida. E terceiro, pelo seguinte: existe um princípio, até em vida espiritual, né? Por exemplo, nos exercícios de Santo Inácio de Loyola, ele diz o seguinte: quando você está numa determinada situação espiritual, que naquele momento você não pode voltar atrás, você tem que corrigir o seu rumo para a frente. Não ficar pensando assim, se eu fosse agora, há 10 anos atrás, fizesse tal coisa, aí já não dá. Então você tem que partir o ponto de partida é aquele momento, não sei se está claro. Bom, então, nesse momento, nós temos uma CPMI. Nesse momento, eles usaram todas as armas sujas, porcas, para sabotar essa CPMI. Eles estão sabotando e tentando inverter as coisas. A pergunta que fica é o seguinte: isso é para desanimar? Eu acho que não, e tem que ir por esse caminho. Veja, olha, Ítalo, eu vou ser um pouquinho mais forte ainda do que no exemplo que eu vou dar agora. Lula livre. O sujeito foi condenado, foi não sei quantos, teve não sei quantas condenações, tribunais, desembargadores, depois no recurso, deram-lhe mais pena de prisão, e os sujeitos da esquerda ficaram Lula livre, põe uma interposição aqui, outra ali, vai para o exterior, mente, diz que não sei... Bom, no final, nós sabemos qual é o final. É claro que existem cumplicidades. É claro que eles trabalharam com a imprensa, uma imprensa vendida. Mas eles nunca pararam de trabalhar. Nunca pararam de trabalhar. Então, aqui, eu creio que o seguinte: ontem houve isso, é preciso se organizar ali, as pessoas que estão ali precisam se organizar, conhecendo bem o regimento e fazer de tudo para implodir essa sabotagem que eles estão fazendo. Perfeito, Zé, perfeito. O exemplo que o senhor citou, né, do Lula livre, né? Eu acho que há duas considerações que eu faria sobre isso, né? Primeiro, ele mostra vamos lá. Eu acho que esse exemplo que o senhor deu, ele mostra ao mesmo tempo uma virtude, e eu vou aproveitar o gancho porque também mostra uma fraqueza hoje da esquerda que a gente precisa aproveitar melhor, né? Primeiro, qual que é a virtude? A virtude entre aspas, tá? A virtude política aqui, no sentido de virtude política. Qual que é a virtude? A virtude é claramente o Lula livre, né? É uma demonstração da força de persistência da esquerda, né? Eles conseguiram manter mobilizados uma militância técnica, não foi militância de rua. Eles não convenceram espontaneamente as pessoas a irem para a rua, mas havia uma militância técnica, uma militância que estava ali quase que praticamente profissional, né?
eram quadros profissionais, né, que estavam ali engajados para o tempo todo manter aquela narrativa. Eles concordaram com aquela narrativa. Houve o Lula, houve o Ciro, né, a família Gomes, que se destacou disso, né, que rachou nesse ponto, né, enfim, né, mas a esquerda como um todo se manteve, né, ali no Lula livre, né, se manteve ali e fez com que aquilo que o Sepúlveda falou, foram para fora para falar, entraram com requerimentos, fizeram manifestação, as universidades tinham lá Lula livre e não sei o que, entendeu? Então, assim, eles forçaram essa narrativa num ponto, né, que eles conseguiram, de fato, né, chegou um ponto que eles conseguiram tirar o Lula de lá, não desistiram do Lula. Agora, por que eu falo que isso também é uma demonstração da fraqueza da esquerda, seu Sepúlveda? Não sei se o senhor vai concordar comigo nessa leitura, mas é o seguinte, ninguém estava fazendo isso porque estava por senso de lealdade ao Lula, né? Ninguém fez isso por senso de lealdade. Assim, não podemos deixar o Lula agora, né, porque ele é nosso companheiro. Não teve nada disso, tá? Vocês estão achando que foi algo dessa natureza? Não teve absolutamente nada disso, né? O que aconteceu foi, não havia quadros. Essa é a realidade. Também foi uma amostra de perseverança da parte da esquerda, mas é porque a esquerda percebeu, na minha opinião, seu Sepúlveda, a esquerda percebeu que não há opções, não há alternativas, né? Ou pelo menos a esquerda petista, né? A esquerda da ala mais Foro de São Paulo, né? Não há alternativas no Brasil ao Lula. Não há essa alternativa. Até hoje. E eu falo uma coisa que é um problema, né? O Lula tá com quase 80 anos, meu Deus do céu. Tá com quantos anos agora? Lula, a idade, né? Acho que é 79 que ele tá. Tá com 77 anos. Ainda esse ano vai fazer 78. Né? Não é mais menino, né? Não é mais menino. Então não vai durar para sempre. Então, assim, o Lula, né, a esquerda está com um problema sério de formação de liderança. Não vai conseguir formar liderança tão cedo. O Lula não tem a capacidade de transferir carisma. Sabe? Um defeito grave do Lula. Ele não transfere carisma. Tá certo? Então, assim, a esquerda está enrolada com essa história aí do Lula aí, de não ter alternativas, não ter um sucessor do Lula. Quando o Lula morrer, o legado do Lula vai ser assim, me lembra um pouco a morte do Alexandre do Grande, né? Não vai ter nenhum herdeiro óbvio, né? Os imediatos abaixo vão começar que nem urubu, né? A lutar pelo cadáver, né? Então vão ir para cima, né? E a coisa vai degringolar, a coisa vai se despedaçar. O Império Alexandre Grande se despedaçou por causa disso, né? Enfim, mas eu queria saber, só para a gente finalizar esse tema, se você concorda comigo, você acha que realmente, primeiro, isso mostra uma virtude política da parte da esquerda, mas também mostra um problema, é sintoma de um problema, que é assim, não havia um sucessor do Lula, não havia quem pegasse a tocha e falasse assim, meu filho, Lula, né, a gente vai ter que aqui abrir mão do Lula, porque infelizmente o Lula não ele é o único, enfim, né, ele de fato cometeu o pior pecado entre os ladrões, né? O pior pecado entre os ladrões não é roubar, é ser pego roubando, né? Então, foi pego roubando, paciência para ele, né? Eu queria saber se você concorda comigo nessa análise, José Sepúlveda. Você acha que... Olha, Ítalo, eu concordo de tal maneira com essa análise que, se ela não fosse verdadeira, nós não teríamos assistido a tudo o que assistimos no país para fazer o Lula retornar ao poder. É uma tal coleção de absurdos, de aberrações, de fraudes à democracia, de podridão das instituições. De tal maneira é isso
que nós... isso é revelador da fraqueza dessa gente. Eles precisavam assaltar o poder e fizeram isso. Mas a fraqueza é intrínseca. Bom, agora, o que é que me preocupa mais neste momento? É que há uma ação, coordenada ou não coordenada, que está fazendo... Eu não gostaria de usar a expressão à direita, porque eu acho que isso aí é algo um pouco indefinido. Para que todo esse sentimento anti-esquerda, anti-Lula, essa imensa aversão do Brasil profundo ao que está acontecendo, seja implodida numa briga interna e numa guerra interna. É isso que me parece que está acontecendo. Ou seja, é um tal desarrazoado. Por isso, outro dia eu escrevi um tweet em que eu dizia o seguinte: o Brasil está sendo submetido a uma imensa operação de guerra psicológica revolucionária, em que as pessoas não sabem para onde ir, não sabem canalizar, não sabem como canalizar a sua aversão, a sua oposição a tudo que está acontecendo no país, e, de onde menos se espera, vêm reações inexplicáveis. Já vamos a toda a atuação em favor do Zanin na Suprema Corte, que é uma das maiores aberrações que se pode pensar, né? Bom, por isso eu concordo com você, quer dizer, é ao mesmo tempo uma fraqueza grande e ao mesmo tempo um domínio pela força. É isso que me parece que está acontecendo. E por isso é que nós estamos vendo uma afirmação cada vez maior desse Estado totalitário, dessa falta de respeito a qualquer instituição. Isso em nome do Estado Democrático de Direito, isso em nome da democracia, isso em nome das instituições, mas tudo violando esses princípios. Agora, então, é isso que me parece, e por isso acho que o da Steph Papaioannou é um texto muito interessante e que, digamos, todas as pessoas que estão atuando ali dentro precisavam se organizar, ver todos os meandros do regimento, saber como fazer para poder contrarrestar isso que está acontecendo. Eu queria só lembrar aqui, Ítalo, que hoje, exatamente hoje, a Folha de São Paulo publica documentos que comprovam que o ministro do GSI, General Dias, do governo Lula, portanto, ordenou a omissão e falsificação dos relatórios sobre os ataques do 8 de janeiro. Bom, isso é uma pessoa que era do GSI que ordena omissões e falsificações dos relatórios sobre o 8 de janeiro. Isso é de uma gravidade única. Esse sujeito está solto e não vai ser ouvido na CPMI? Bom, esses relatórios foram enviados ao Congresso. Segundo a Folha, esses documentos revelaram que o governo tinha conhecimento prévio dos ataques planejados em Brasília. O que o Lula está tentando esconder? O que a esquerda está tentando esconder? É preciso pegar isso e fazer um escarcéu, forçar que esse general seja ouvido, saber por que o governo sabia e não... Mas é preciso... Hoje eu estava ouvindo, era isso que eu queria me lembrar aqui, hoje eu estava ouvindo, ainda estou ouvindo, a entrevista que o coronel Fernando Montenegro, que vive em Portugal, que é um coronel de forças especiais, que até assessora as Forças Armadas Portuguesas e tudo,
e ele é um comentarista, ele deu uma entrevista para o Paulo Figueiredo, e ele, essa entrevista, ele diz uma coisa muito interessante, que aqueles que foram formados, por exemplo, como Zé Dirceu, Dilma, esse pessoal foi formado numa escola de guerra assimétrica, de terrorismo. E eles continuam a aplicar esses princípios na guerra política de hoje, inclusive na criação de narrativas, que é exatamente o que nós estamos assistindo. Foi criada uma narrativa a respeito do 8 de janeiro. Isso quem é que teve mão nisso? Quem foram os verdadeiros mentores? Quem criou essa narrativa? Quem operacionalizou isso? Por que essas fraudes todas? Por que é que o general manda falsificar relatórios? Quer dizer, tudo isso é de uma tal gravidade que não temos como aceitar o que está acontecendo. A Steph Paiano citou um negócio aqui muito interessante nesse texto aqui dela, que ela fala o seguinte, né? Ora, bom, ela diz assim, ó, vejam o que a Sâmia e a Glaze, né? Sâmia Bonfim e a Glaze Hoffmann estão fazendo lá na CPI do MST, né? É só você ver. Uma das coisas que elas estão fazendo é coleta independente de provas, entendeu? Isso aí, gente, isso aí é tática, tática 101 de atividade parlamentar. É criar o chamado Shadow Cabinet, né? O gabinete das sombras, né? É você... tá tendo um trabalho aqui oficial da CPMI, né? Ou de qualquer comissão aqui do parlamento, a gente vai criar uma outra comissão paralela para servir aí de contrapeso. Eu volto a dizer, isso é tática 101. Não vai ter peso institucional. Pelo menos no primeiro momento, não. Mas vai servir como atividade parlamentar, vai servir como... na hora da narrativa, você vai poder fazer comparação. Tem aqui esse perfil... E ela falou assim, tem o perfil do deputado, tem o calhamaço de provas, entendeu? A coleta, a organização, etc. Entenderam o que eu estou dizendo? A direita, ela parece que ela caiu, né? Infelizmente, em termos de estratégia, ela caiu na armadilha da esquerda, que é reduzir tudo ao mundo oficial. Como se toda atividade fosse oficial. Né? Essa sanha que as pessoas têm, por exemplo, com um cargo eletivo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A sanha que eles têm com um cargo eletivo. Não estou dizendo que o cargo eletivo não seja importante. Eu mesmo me candidatei no ano passado. Meu cargo eletivo, ele é importante. Ele é importante. Entendeu? Só que ele não é tudo. Ele é a cereja do bolo. Não dá para você, né, botar a cereja em cima sem achar que sem o bolo embaixo. Ela vai cair no chão. Entendeu? Então, assim, não tem por onde realmente é preciso acordar. Em algum momento é preciso, né, se organizar, etc. Tem que bater nessa tecla. É preciso formar quadros de competência que tenham noção. É preciso ter várias, né, eu vou dizer aqui, várias Estés Papayan. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou, né, me considero amigo da Esté, né, gosto muito dela, muito mesmo, né, mas é preciso multiplicar as Estés Papayanos aí nas atividades parlamentares aí, com certeza. Vamos lá. Se você puder, eu queria resgatar, já que a gente está nesse assunto, né, no assunto de sucessão, etc., né, eu queria resgatar um tema que já não é novo, né, não é novidade aqui agora, mas tem um texto aqui que eu achei interessante de 2 dias atrás, né, do Conexão Política, né, que é a respeito da sucessão do Bolsonaro. Né? A gente sabe muito bem que no dia 22 agora desse mês, ou seja, na verdade, na quinta-feira que vem, está marcado o julgamento, né, do Moraes,
sobre a possível inelegibilidade do Bolsonaro, né? Bom, a gente já tem que, né, voltando para o campo da estratégia, a gente já tem que pensar a respeito da possibilidade que é muito real, do Bolsonaro se tornar inelegível, né? Então, o que a gente faz a respeito disso, né? Deixa eu ler aqui para a gente aqui essa matéria aqui do Conexão Política, né? Os favoritos para suceder Jair Bolsonaro. Levantamento projeta cenário político a partir de possível inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Diante do iminente julgamento do Tribunal Superior Eleitoral que pode levar à inelegibilidade de Jair Bolsonaro, uma pesquisa sobre o futuro da direita no Brasil revelou que a maioria dos eleitores nesse campo político está aberta a novas lideranças. O estudo, intitulado Para Onde Vai a Direita, conduzido pelo Instituto Locomotiva e pelo IDEA Instituto de Pesquisa, revelou que os 54% dos eleitores que se identificam com a direita estão receptivos a outras lideranças. Esses eleitores representam 58 milhões de votos que Bolsonaro recebeu em 2022. Da mesma forma, 28% dos eleitores afirmaram que apoiariam outros líderes de direita, desde que estivessem ao lado de Bolsonaro. Um grupo formado por 18% dos eleitores não reconhece nenhum outro político capaz de liderar a direita além de Bolsonaro, né? Nos bastidores, o PL já está se preparando para a possibilidade de Jair Bolsonaro ser declarado inelegível pelo TSE e planeja investir na exposição da possível perseguição que estaria sendo vítima. Uma estratégia que, segundo pesquisas internas, poderia encontrar ressonância entre seus apoiadores. Nesse cenário pessimista, o partido pretende contar com Bolsonaro como cabo eleitoral nas eleições de 2024 e 2026. Nas eleições municipais de 2024, a cúpula do PL tem indicado interesse em afiliar Ricardo Nunes para apoiá-lo na reeleição para a Prefeitura de São Paulo. No entanto, o apoio ainda não foi chancelado e oficializado por Jair Bolsonaro. Além disso, o ex-presidente terá a missão de tentar eleger o futuro prefeito do Rio de Janeiro, sendo o ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice-presidente Walter Braga Neto o nome mais cotado no PL. Quanto a 2026, nos bastidores, Tarcísio de Freitas ainda é mencionado como um forte candidato, mas muita coisa pode mudar nos próximos 3 anos e meio. Michele Bolsonaro é a aposta do PL para o cargo de senadora pelo Distrito Federal. Isso aí é interessante. Isso aqui saiu umas informações há uns meses atrás de que toda a família Bolsonaro, contando Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que vai tentar a reeleição, e o Eduardo Bolsonaro tentariam sair como candidatos ao Senado, né, lá em 2026, né? A pesquisa também revelou que cerca de 60% das pessoas que votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva apoiam a intervenção do governo na economia do país, enquanto a maioria dos eleitores de Bolsonaro, aproximadamente 60% dos entrevistados da direita, não concordam com essa medida de intervenção estatal. Da mesma forma, uma parcela maior dos eleitores de direita acredita que o governo não deveria ter permissão para interferir na redução da taxa de juros, ou seja, defendem maior autonomia do Banco Central. 60% possuem essa opinião, em comparação com 54% dos eleitores de Lula são contra a autonomia do Banco Central e defendem maior intervenção estatal na redução de juros, e 34% não possuem opinião formada no assunto. O levantamento foi realizado pelo Zeitgeist Public Affairs, uma divisão dos Institutos Locomotiva e Ideia de Pesquisa, e ouviu 1.531 eleitores em todo o país por telefone nos dias 30 e 31 de maio. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais. Tem outros assuntos aqui, mas eu queria primeiro, né, levantar aqui a questão da sucessão. Depois a gente vai tratar esses outros assuntos aqui. Essa matéria aqui do Conexão Política está muito interessante mesmo. Se você puder, já é uma questão já que até a gente já levantou aqui algumas vezes já, que é o Bolsonaro, ele tem, né, essa característica que o Lula não tem, que é o de transferir o seu carisma, né? Quando um candidato se declara bolsonarista, e não é
PL, não é PSL, não é nenhum partido, é Bolsonaro, é a figura do Bolsonaro, né? Em muitas cidades a chance dele se eleger aumenta, né? Aumenta mesmo. Então, assim, Sr. Sepúlveda, eu queria ouvir do senhor primeiro. O senhor acha que é iminente, né, a declaração de inelegibilidade do Bolsonaro? O senhor acha que realmente, né, enfim, acho, a leitura que se faz é que provavelmente é isso que vai acontecer mesmo, né? Não tem muito por onde correr, né? Eu vou lhe dizer aqui uma coisa a respeito da inelegibilidade do Bolsonaro e de toda a notícia que vem a seguir. Se nós tivermos a inelegibilidade do Bolsonaro, nós temos claramente o regime de exceção se confirmando no Brasil. Porque nós temos um sujeito descondenado, entre aspas, que está na presidência da República, e outro que não tem nenhuma razão para isso, ser-lhe cassado os direitos políticos e tornar-se inelegível. Isso é uma tal aberração legal que, a partir desse momento, todo o raciocínio de eleições cai por terra. E foi isso que as pessoas não quiseram perceber na questão do Dallagnol. Porque a questão do Dallagnol não é o problema se o Dallagnol é isso ou é aquilo. É o princípio que foi usado. Foi uma ilegalidade. Agora, a mesma ilegalidade vai ser usada contra o Bolsonaro. E, se ele ficar inelegível, todo o processo político que vem para frente, eleitoral, vai ser pejado de ilegalidades. E nós estamos normalizando um sistema eleitoral ilegal. Estamos acreditando numa eleição organizada assim. E depois vamos chegar ao fim e dizer o seguinte, não foi possível, o povo não soube votar. O problema é o seguinte, nós estamos assistindo à captura e ao sequestro das instituições e das leis, as leis eleitorais, os princípios. Como é que uma pessoa como o Dallagnol, contra o qual não há nenhum processo, feriu a lei da ficha limpa e o Lula não feriu a lei da ficha limpa? Isso é uma aberração. Como é que uma pessoa acha que nós estamos num sistema institucional? Eu não me canso de dizer isso. Foi esse o caminho da Venezuela para a ditadura. A oposição foi aceitando os arbítrios, normalizando a vida institucional dentro do arbítrio e foi aceitando as regras do jogo impostas pelo ditador. No final, o que é que aconteceu? Sucumbiram à ditadura. Então, nós estamos aqui discutindo 2026, porque vai ser a Michele, vai ser o não sei o quê. Não vai ser nada. Não vai ser nada porque nós estamos aceitando a caminhada da ilegalidade. Nós temos um partido que seria o partido da oposição, o mais forte do Congresso, o PL, aceitando a indicação do Lula para o Supremo Tribunal Federal. Um homem a mais para interferir no quadro eleitoral do Brasil. Então, Ítalo, eu não vou me pronunciar muito se vai ser esse, se vai ser aquele. E mais, vou lhe dizer uma coisa. Eu não vou agora fazer aqui uma análise profunda, até pensei em fazer um vídeo sobre isso, pegar o caso de São Paulo e da Prefeitura de São Paulo como exemplo daquilo que está ocorrendo no país, que é a decapitação de uma verdadeira reação de direita em prol de uma solução que é sempre uma solução que favorece a esquerda. E veja que o senhor Valdemar da Costa Neto puxou o tapete ao Ricardo Campos Salles, o chamou de extrema-direita e está fazendo tudo
para que um sujeito que é alinhado com boa parte das agendas da esquerda venha para dentro do PL e seja ele o candidato. Isso, para mim, é apenas um símbolo do que está acontecendo no país. Perfeito, se você puder. Perfeito. Não, vamos lá, né? Eu acho que sob o risco de chover um pouco no molhado, né? Mas acho que a fala do senhor mostra de novo, né? Esse problema da direita de achar que a solução é só institucional, né? Ainda é uma questão de entrar com o requerimento certo no tribunal certo, entendeu? Como se isso fosse resolvendo. Nós precisamos de uma solução, precisamos de uma decisão favorável para botar a coisa em ordem, né? Era a mesma coisa na época da intervenção, pessoal. Era a mesma coisa. Agora tá vendo aí, ó, né, os militares se recusando aí na CPMI, porque isso vai causar constrangimento. Como é que é o termo? Causar instabilidade. Não, desestabilização. Desestabilização. Então. Por que os militares contribuindo para que se esclareça os acontecimentos de um evento importante, grave na história do nosso país, né? Não só pelo acontecimento em si, mas pela narrativa também que se formou em cima disso e pelo que aquilo ensejou, que foi a prisão com uma canetada só de mais de 1.200 pessoas, né? Claro. Pegou ali no passado. Isso não existe em democracia. Isso não existe, né? Fazer um passarara, pessoal. Todo mundo que está aqui está preso. Você pode, sim. Vamos só deixar uma coisa bem clara. Você pode, sim, para efeitos de custódia inicial, né? A polícia pode. Fala assim, ó. Pegamos aqui, ó. Tem várias pessoas aqui. A gente pega e vai revistar todo mundo para ver se alguém está fazendo alguma coisa errada, né? Teve uma denúncia, né? Falou assim, o ladrão correu ali pro bar. A polícia chega e fala assim, todo mundo tá no bar, né? Encosta aqui, a gente vai revistar todo mundo aqui para ver o que tem aqui. Você pode, mas você percebe que isso aí é a custódia momentânea, né? A custódia ali na fase da diligência policial. Você não pode pegar 1.200 pessoas, você vai todo mundo ficar preso por tempo indeterminado no estádio de futebol. Entendeu? Não dá para você fazer isso. Isso é impossível numa democracia. Por exemplo, que as pessoas aceitam isso, entendeu? É água morra abaixo. É água morra abaixo, entendeu? Então, assim, Olha, eu posso, Ítalo, eu posso aqui tentar esclarecer uma coisa de uma pessoa que está escrevendo aqui. Eu não quero brigar. A pessoa está dizendo o seguinte, o Dallagnol sempre atacou os conservadores. Verdade. O Dallagnol chamava os chamados bolsonaristas de fanáticos. Verdade. O Dallagnol sempre elogiou o STF. Verdade. Isso, entretanto, não justifica uma ilegalidade contra ele. Isso não justifica uma ilegalidade. Isso ele está tendo a paga por parte do sistema que ele elogiou. Isso é verdade. Mas isso não justifica a ilegalidade que foi cometida por ele. As pessoas confundem as coisas. Confundem a posição da pessoa com a ilegalidade que é cometida para ele. Se nós permitimos uma ilegalidade a uma pessoa dessas, todas as ilegalidades serão feitas. A começar pelo Bolsonaro, depois do Bolsonaro se tornar inelegível, quem disse que ele não vai ser preso? Pelo mesmo princípio. E os outros que estiveram ao lado do Bolsonaro? E aqueles que fizeram comentários nas redes sociais no dia 8 de janeiro e podem ser presos? Qual é a justificação que nós vamos dar para essas ilegalidades? Sabem qual é a justificação? Nós abrimos a porteira da ilegalidade. Só porque não gostávamos da pessoa. Perfeito, se você puder. E o pessoal que está lembrando muito bem, né? Pior ainda foi o caso do Daniel Silveira. Claro. Pior ainda foi o caso do Daniel Silveira. Entendeu? Mas é porque, gente, isso é uma questão principiológica. Uma questão principiológica.
não pode cometer ilegalidade, por definição, porque se pudesse não seria ilegal. Então, por definição, ilegalidades não podem ser cometidas. A partir do momento que a gente aceita que algo seja feito à revelia da lei, nós estamos chancelando uma lei não escrita incontrolável. E por que é incontrolável? Justamente porque não existe lei escrita que a controle, que a limite. Então, é a mesma coisa, pessoal, é a mesma coisa quando a gente criticou, né? E o pessoal veio bater na gente, né? Quando a gente criticou a ação do Alexandre de Moraes contra o PCO. Contra o PCO, a partir da causa operária. Sim. Entendeu? É a mesma coisa. O pessoal, porque o PCO é isso, o PCO é aquilo, é um partido de esquerda, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sim, de fato, é um partido de esquerda, né? Minúsculo, né? Tem uma coisa ali, uma coisa meio pitoresca até dentro do PCO, né? Uma pegada meio pitoresca. Eu acho que vai dar. Eu tenho a tese de que isso vai dar frutos nas próximas décadas, né? Essa posição pitoresca, né, do PCO, porque vai chegar uma hora que essa esquerda identitária ela vai cair de madura, né? Vai apodrecer, entendeu? Então, assim, mas, no entanto, né? No entanto, a ação tomada contra o PCO inaugurava um princípio. Afinal das contas, pessoal, não é questão de ter pena da pessoa. Não é questão de você, tadinho, né? Não sei o que. Não. Eu posso muito bem falar o seguinte: olha, quer saber, o Sr. Dallagnol? Você está recebendo a paga pelo que o senhor, do sistema que o senhor elogiou. Então, até do ponto de vista moral, né? Do ponto de vista. Só um minuto. Eu até comentei isso. Ele foi exatamente o girondino que recebeu a paga dos jacobinos. Mas isso não torna o crime dos jacobinos justificável, né? Exato. Como não torna justificável, simplesmente, da nossa parte, aplaudir isso daí como se legal fosse. Como se legítimo fosse. Isso não existe, pessoal. Isso não existe. E eu vou voltar a dizer, isso aí, vocês estão caindo no mesmo problema do Dallagnol. Mesmo problema do Dallagnol. Vocês vão receber a paga, porque quando você se recusa a criticar uma ação ilegal, se você fecha os olhos para uma ação ilegal, por qualquer motivo que seja, no caso aqui, por não gostar da vítima da ilegalidade, porque é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Você está dizendo assim, olha, até é ilegal, mas eu não vou ficar... eu vou ficar na minha, entendeu? Porque eu não gosto desse cara aí. Então, ele que toma legalidade no toba dele. Desculpa falar de cima dele, mas assim, ele que toma na cabeça dele essa legalidade aí, entendeu? Então, assim, quando você fala uma coisa dessa, pessoal, você está também, de certa maneira, elogiando o sistema. Então, assim, olha, nesse caso especificamente, como o sistema, né, foi contra um cara que eu não vou muito com a cara, né, eu vou aplaudir. Você está aplaudindo o sistema. Você vai tomar paga, do mesmo jeito que o Dallagnol tomou a paga, né, aplaudindo as ilegalidades do STF, e agora foi vítima da ilegalidade do STF, você também será. Você também será. Não tem absolutamente nenhuma dúvida disso. É diferente de você pensar de maneira estratégia, como a gente está falando aqui sobre a questão do Bolsonaro, né? É diferente de você pensar de maneira estratégica. Mas, bom, se a cassação do Dallagnol ela é inevitável, vamos começar a trabalhar para tentar botar essa vaga na mão do PL? É diferente uma coisa da outra. Mas aqueles que se quiseram iludir levaram... O que é que aconteceu? O seu Toffoli fez mais uma ilegalidade. Exatamente. E aí, assim, então aqueles que aplaudiram levaram mais uma ilegalidade em cima. Exato. Mas eu estou dizendo assim, é diferente da pessoa falar assim, bom, já que é inevitável, vamos tentar trabalhar na contenção de danos, então, né? Já que é inevitável, vamos tentar botar o PL. Vamos continuar criticando a ação aqui, vamos continuar criticando a ação, reconhecendo que é legal, reconhecendo que é legítima, mas vamos tentar fazer limonada desses limões aqui. Isso é diferente de você dizer, bom,
Ah, isso é bom mesmo, então vamos, né? Por que é bom? Porque vai vir... Não vai, entendeu? Não torna... O fato de você, eventualmente... Vamos supor que, eventualmente, o Toffoli não tivesse tomado essa decisão. Porque como é arbitragem, a gente não tem como saber se ele ia tomar ou não, né? A gente só tem como prever... Eu sei. Mas... Não tinha como adivinhar. Não tinha como adivinhar, entendeu? Poderia deixar passar. A gente tem como prever, porque, bom, o cara pró-vida, Toffoli, né? A gente já imagina, né, que não ia permitir, né? Mas poderia deixar que ele passasse, né? Poderia ser que ele deixasse passar. Então, assim, uma coisa é você tomar a decisão, né? Você, bom, então vamos tentar passar isso aqui, né? Para pelo menos, né, dessa desgraça sair algo minimamente bom, entendeu? Isso é dialética. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A esquerda tinha planos de narrativa para o caso do Lula morrer na prisão. Ela já estava preparada para isso. Né? O senhor sabe disso, né, seu Sepúlveda? A esquerda já estava extremamente preparada. Assim, ó, e se o Lula morrer na prisão? Assim, se o Lula morrer na prisão, a gente vai tomar essa atitude aqui. Entendeu? É isso que eles vão fazer. Entendeu? A gente tem que ter essa noção de estratégia também. Essa noção de estratégia. Não confundir as coisas, né? Não confundir estratégia com adesão. Entendeu? Estratégia com adesão. A adesão você faz, pessoal, a princípios morais. Isso você faz adesão. Adesão você faz, ainda que momentânea, a objetivos estratégicos. Né? Agora, a linhas estratégicas, táticas momentâneas, você não faz adesão. Você tem que estar sempre preparado para diversificar. Isso é básico de ação estratégica, pessoal. Isso é básico de ação estratégica. Tá certo? Então, Sepúlveda, estamos aqui caminhando para as 14 horas e 17 minutos. Queria agradecer imensamente a presença do senhor aqui com a gente. Muito obrigado. E temos um anúncio para fazer, né? Nós íamos começar a nossa live conjunta, né? Ligando os pontos e PH Vox ontem. No entanto, o PH Vox, né? O PH, né? Teve ali um contratempo e acabou não conseguindo, né, fazer ontem, né? Então, na semana que vem, ao que tudo indica, começaremos. Eu e o PH, né? Se você puder, vai estar fora durante a semana que vem, né? Mas inauguraremos, né? Eu e o PH, né? Vai ser um episódio 00, né? Porque o episódio 01 tem que ter o seu Sepúlveda, lógico, né? Mas, seu Sepúlveda, muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente. Eu é que agradeço, Ítalo, é sempre uma alegria estar aqui, uma alegria a todas as pessoas que estão aqui, que participam do chat. Eu quero dizer o seguinte, só dizer uma coisinha. Eu, quando faço uma resposta assim a pessoa que está escrevendo no chat, eu não estou, de modo algum, querendo brigar com a pessoa, eu estou só tentando esclarecer como se fosse uma conversa. Infelizmente, nós não conseguimos conversar, porque seria muito interessante se nós conseguíssemos conversar, mas, de alguma maneira, essa interação aqui é uma conversa. E eu realmente acho muito interessante sempre ter pessoas com opiniões, mas acho bom que nós façamos distinções de conceitos, porque senão nós nos enroscamos nas nossas próprias opiniões. Perfeitamente, Sepúlveda, perfeitamente. Né? O que nós fazemos aqui é justamente isso, né? Eu falo que é descascar as camadas da cebola, né? Assim, mostrar as camadas de significado do que a gente está falando, do discurso corrente, né? Porque as pessoas não confundam, né? Uma coisa é você reconhecer, vou voltar a dizer, uma coisa é você reconhecer que o Dallagnol de fato alimentou a fera, né? Como está dizendo aqui o RRR aqui, né? De fato alimentou. Não, Little Crush está dizendo aqui, Little Crush, ele de fato alimentou a fera, né? E de fato alimentou, mas nós não podemos cair no mesmo erro. E se a gente aplaude, né, essa decisão de alguma maneira, ou se a gente diz que ela tem menos gravidade por causa dessa alimentação, mas, é menos grave o Dallagnol ter sido
ter sido caçado, né? Ter sido devorado pela fera, justamente porque ele alimentou, nós estamos, de certa maneira, também alimentando a fera. É isso que vocês precisam entender. Nós não podemos cair no mesmo erro, né, de que nós estamos criticando.